olha só, o tema de hoje é uma carta para as igrejas de Deus. E aqui a gente tem as nossas duas divisões maiores do nosso tema que a gente vai explorar nesta tarde, a carta às 7 igrejas, e aí a mensagem a cada uma dessas igrejas, tá bom? E por último, as 7 igrejas na profecia, tá certo? Então, no nosso último encontro, a gente viu, né, e João também viu lá em Patmos, teve a visão de Cristo glorificado, tá certo? E a gente viu que essa visão de João, ali Cristo, ele estava com as suas vestes sacerdotais, aqui é uma ideia conceitual, né? Mas eu achei que ela ficou bem representada aqui. Com as vestes sacerdotais, ele estava no meio de 7 candelabros, ali os seus cabelos eram alvos como a lã, ele tinha fogo nos olhos, tinha na sua mão direita 7 estrelas, tá certo? E ali no final do capítulo 1 de Apocalipse, já foi revelado para a gente o que significava esses símbolos, né? No capítulo 1, no verso 20, diz o seguinte, na minha versão aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui a gente já tem um primeiro símbolo desvendado, tá certo? Os 7 castiçais que estavam na visão representavam o quê? 7 igrejas. Então a própria Bíblia aqui já traduz para a gente o símbolo do Apocalipse. E é isso que a gente vai utilizar durante todo esse estudo, tá certo? E a gente observou outra coisa. A gente viu que aqui tinha um arranjo literário feito por João, que nos versos 19 e 20, eles são aquela passagem trampolim, tá certo? Ele já prepara o leitor para o que vai acontecer na próxima sessão. Então, no final do capítulo 1, nos versos 19 e 20, é dito ali a respeito do quê? Das 7 igrejas. E quando a gente vai para o capítulo 2 e 3, o que a gente encontra? 7 igrejas. Tá certo? Então, o assunto são as 7 igrejas. A gente vai perceber que João, quando ele passa de uma sessão do livro para outra, no final da sessão anterior, ele ali já prepara o leitor para o que está por vir. E a gente vai ver isso também de novo acontecendo aqui, quando a gente chegar no final do capítulo 3 de Apocalipse. Quando a gente fala dessas 7 igrejas, elas estavam localizadas ali onde atualmente é a Turquia, tá certo? E aqui nesse mapa a gente consegue ter uma visualização daquela região, e a gente vê que Patmos, ele estava um pouquinho, né, distante ali da primeira igreja, que era Éfeso. Lembrando que João, ele era pastor da igreja de Éfeso, tá certo? No período em que ele foi preso, que ele foi exilado para Patmos, ele atuava ali como pastor da igreja de Éfeso. E ali você vai perceber que existe uma rota. Olha só que interessante. Ó. Você tem aqui nesse primeiro ponto a igreja de Éfeso, depois um pouquinho mais acima a igreja de Esmirna, mais acima ainda você vai ter a igreja de Pérgamo, depois se deslocando, né, para o oriente ali, e descendo um pouquinho você vai ter a igreja de Tiatira, mais abaixo, mais ao sul, a igreja de Sardes, depois se deslocando mais um pouco para o oriente e ao sul você vai ter a igreja de Filadélfia, e por último você tem a igreja de Laodiceia. E quando a gente olha esse percurso, a partir do ponto de origem aqui de João, a gente percebe que ele é um percurso em que um mensageiro que vai levar a mensagem a essas igrejas seria o percurso que ele iria percorrer, tá certo? Ele ia começar aqui, saindo de Patmos, né, onde está João. Ele percorreria aqui por Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Tá certo? Ele ia fazer todo um trajeto ali sequencial. E o ponto que é interessante aqui é que na visão de Cristo glorificado, ele pede para João escrever e enviar essas igrejas. Olha só, lá no verso 11 do capítulo 1, diz assim, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, é um livro, é uma carta para 7 igrejas. Tá certo? Esse mesmo livro, ele é ser lido nas 7 igrejas. Mas esse livro contém mensagens específicas para cada uma dessas igrejas. Ou seja, o mensageiro que fosse ler esse livro, o que ele ia fazer? Ele ia correr já para Éfeso, ler esse livro aqui. Depois ele ia passar para Esmirna, ler o livro ali e assim por diante. Tá certo? Ele ia fazer um percurso. Então,
Quando a gente já tem essa visão aqui, essa ideia, né, das igrejas aqui da Ásia Menor, a gente já começa a compreender um pouquinho melhor ali como que a mensagem ia ser levada a cada uma dessas igrejas. E só voltando no ponto anterior aqui, que a gente até discutiu bastante no nosso último estudo, a visão de Cristo glorificado no meio dos castiçais, que são as 7 igrejas, representava exatamente o quê? O cuidado de Jesus pelas suas igrejas. Tá certo? Cristo vestido com as suas roupas sacerdotais, cuidando dos castiçais, significa o quê? Que ele estava cuidando das suas igrejas, que ele está cuidando das suas igrejas. Né? A sua igreja não está abandonada, a sua igreja não está sem cuidado. Cristo está cuidando pessoalmente de cada uma das suas igrejas. Certinho? Aqui eu vou levantar aquele ponto novamente, que a gente viu no último estudo, que é os métodos, né, as chaves que nós temos aqui para interpretar corretamente o livro do Apocalipse. A gente separou ali 8 chaves, tá certo? A primeira delas é que o livro do Apocalipse ele é de inspiração divina, e é por isso que a gente tem a predição profética, é por isso que está ali determinado o que vai acontecer, tá certo? Então esse é um primeiro preceito que a gente tem que trabalhar quando a gente estuda o livro de Apocalipse, que é a inspiração divina, não é o homem que inspirou. O segundo ponto, o Antigo Testamento. Tá certo? O Antigo Testamento ele vai servir de pano de fundo e alusão para várias imagens aqui do livro de Apocalipse. Por exemplo, a gente vai chegar em Apocalipse 7, onde a gente vai falar do selamento do povo de Deus, e essa imagem que João retrata, ela faz uma alusão a Ezequiel 9, tá certo? Quando o povo de Deus é selado lá em Jerusalém. É uma imagem muito forte. Então, quando você já leu o livro de Ezequiel, né? Quando você já tem uma ideia do Antigo Testamento e você está lendo o livro de Apocalipse, você consegue linkar essas imagens e ver como que elas se relacionam. E depois a gente vai ter também a questão do Novo Testamento, ou seja, o paralelismo teológico do Novo Testamento. Então, vários conceitos teológicos do Novo Testamento, eles vão estar impregnados aqui também no livro de Apocalipse. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ver a igreja de Laodiceia, a gente vai ver ali o tema da justificação pela fé muito clara, tanto em Laodiceia quanto em Filadélfia. E o tema da justificação pela fé era algo que Paulo trabalhou fortemente nas suas cartas. Tá certo? Então a gente vai ver esse paralelismo teológico do Novo Testamento. Então vários conceitos do Novo Testamento vão estar aqui também no livro de Apocalipse. O quarto ponto, o simbolismo, né? O Apocalipse ele faz muito uso de linguagem simbólica, tá certo? Só que a gente tem que entender essa questão simbólica dentro do seu contexto. Porque quando Apocalipse retrata aqui, por exemplo, no primeiro capítulo, quando João vê Jesus, ele está vendo Jesus, tá certo? Ele não está vendo um símbolo, é o próprio Cristo. O quinto ponto que a gente precisa considerar, o pano de fundo da Ásia Menor. Então, existem realidades aqui no livro de Apocalipse que eram, né, eu vou falar muito reais, né? Mas eram evidentes para o público-alvo do livro de Apocalipse, que eram as 7 igrejas ali da Ásia Menor. Quando o João retrata algumas imagens aqui, aquilo para eles era muito claro. Para a gente hoje, 2000 anos depois, é um pouquinho mais difícil da gente compreender. Daí por isso que a gente precisa entender como é que funcionava a Ásia Menor, algumas questões daquela época, para poder compreender melhor o que está sendo escrito. É isso que a gente vai ver também hoje nas 7 igrejas. O sexto ponto, a literatura judaica apocalíptica. Tem muita referência da literatura apocalíptica, inclusive do livro de Daniel, né? Então vai ter muitas referências desses livros dentro de Apocalipse. O sétimo ponto, a estrutura quiástica. A gente não pode deixar, né, de levá-la em consideração. A gente viu que existe uma porção do livro de Apocalipse que é histórica, ou seja, que já aconteceu, tá certo? E tem uma que ainda vai se desdobrar. A gente está vivendo aí justamente quase no centro do livro de Apocalipse, no momento em que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? E o último ponto é a cristocentricidade do livro. Ou seja, todo o livro de Apocalipse vai ter um centro, que é Jesus Cristo. Então a gente nunca pode perder isso de foco, tá certo? A gente nunca pode considerar as bestas, a marca da besta, a questão do selamento maior do que a pessoa de Jesus Cristo. Tá certo?